Hoje vamos dar sequência à série Idolatria, Lei da Responsabilidade. Vamos falar um pouco sobre isso, por isso que eu coloquei essa foto ali, que tem algumas pessoas meio que amarradas umas às outras ali, para trazer até um discernimento através dessa imagem, de que não tem como a gente se desvincular completamente da nossa família, de onde viemos. Não é possível tratar a história de um indivíduo isoladamente, excluindo a sua família. Não é possível, então, discernirmos algumas coisas que acontecem na nossa vida e por que acontecem, sem considerarmos o lar de onde viemos, a nossa história. Então, é muito importante entender que existe uma lei que se chama Lei da Herança, mas existe uma outra lei que se chama Lei da Responsabilidade. E eu quero falar um pouco sobre isso essa noite, sobre aquilo que recebemos dos nossos pais, sobre aquilo que recebemos da nossa família e também sobre a responsabilidade que temos diante daquilo que recebemos. Amém? Feche seus olhos por um momento. Se você puder, põe a mão no seu coração. Você que nos assiste também em casa, no seu trabalho, você pode fazer isso se quiser. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Sabemos que a Tua voz, ela tem o poder de mudar a nossa realidade. Por isso pedimos nessa noite, Senhor, fala conosco. Que a Tua palavra entre em nós e em cada um de nós e preencha todas as lacunas do nosso interior. Pai amado, nossa vida só tem sentido em Ti. O propósito maior da nossa vida é Te adorar. Por isso pedimos que nessa noite, tudo que impede uma adoração em espírito e em verdade, seja destruído e destronado da nossa vida em nome de Jesus. Não há maior liberdade do que querer ser cheio do Teu Espírito Santo. Não há liberdade maior do que poder dizer: vem, Senhor Jesus, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha família, transforma a nossa história, em nome de Jesus. Amém. Que Deus realmente possa fazer isso hoje na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus encha a sua mente com a sua palavra. Que você saia daqui desse ambiente hoje transformado pela palavra de Deus e com algumas respostas e direcionamentos para a sua vida. Porque não basta ouvir o sermão. É necessário tomar uma atitude em relação àquilo que ouvimos. Não é isso, pastor? O pastor insiste com isso. Temos que tomar atitudes em cima daquilo que ouvimos da palavra de Deus e creio que Deus vai te dar direção essa noite sobre isso. O mapeamento espiritual, ele envolve 5 grandes áreas. A primeira é idolatria, e é muito importante eu frisar isso hoje, que no último dia da idolatria, no dia 11/5, nós vamos fazer uma renúncia. Pastor, que renúncia é essa? É a renúncia de todos os nossos envolvimentos com qualquer coisa ou pessoa, julgo desigual, que desagradou a Deus. E também, nesta renúncia, nos colocaremos diante de Deus em favor da nossa família, mas faremos como fez Esdras, Neemias e Daniel no capítulo 9, que confessaram a Deus o pecado dos seus pais. Não confessaram a Deus no lugar dos seus pais, mas confessaram a Deus o pecado dos seus pais, dizendo a Deus: Senhor, os nossos pais, e isso significa os nossos ancestrais, eles feriram o Senhor. Eles foram idólatras. Eles foram promíscuos. Houve abuso, houve aborto, houve separação, houve traumas na minha família. Mas eu quero me colocar agora diante do Senhor em favor de mim e da minha família. E nesse dia da renúncia, nós renunciamos a todos os envolvimentos, pactos e alianças que não estão em conformidade com a palavra de Deus
e verbalizamos isso diante de Deus. E ao mesmo tempo, nós renovamos com Cristo a nossa aliança e declaramos que nós e a nossa casa pertencem a Deus e que a nossa linhagem será conhecida nessa terra como uma linhagem bendita e abençoada pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Então, no fim disso tudo, nós chegaremos neste lugar, porque no mapeamento espiritual, quando fazemos do gabinete, ao final de cada um desses temas, nós encerramos com uma oração de renúncia. Herança. A história familiar não determina obrigatoriamente o que vai nos acontecer. Ali está escrito um pouquinho diferente. Não determina obrigatoriamente o caráter de um indivíduo, mas exerce uma influência que não pode ser subestimada. O lar de onde viemos não vai determinar de uma forma fatalista que irá continuar assim. Se o meu bisavô separou, e o meu avô separou, e o meu pai separou, alguns podem dizer, pastor, isso é uma maldição hereditária, não tem jeito. Se os teus antepassados se separaram, você vai separar. Não, isso foi o que eu recebi de herança. A herança influencia, mas a herança não determina. Quem é que determina o que vai acontecer na nossa história? Mas, além de Jesus, quem é que tem que dar uma resposta? Eu. Então, ainda que eu tenha recebido de herança um histórico de separação, de divórcio, de abuso, de abandono, de rejeição, de violência, de roubo, de perdas. Aí quando chega na minha vez, a tendência é que se repita, porque há uma influência. Quem vem de um lar disfuncional que separou, por exemplo, quando esse filho ou essa filha estiverem dentro de um casamento e encontrarem ali uma situação desafiadora, um conflito, eles vão lembrar de quem? Dos seus pais. E os seus pais se separaram. É uma influência ou não? É uma influência forte? É claro que é uma influência forte, muito forte. E a tendência dessa pessoa é resolver os seus problemas à maneira dos seus pais. É repetir. Então a herança, ela tende, ela força a barra para que a gente repita. Mas como nós somos livres em Jesus Cristo, nosso Senhor, ou livres em Cristo Jesus, nós podemos tomar uma decisão em cima daquilo que está acontecendo, dizendo, até aqui isso veio, mas daqui não vai passar. A partir de mim e da minha família, isso para. Por que para? Para porque eu estou exercendo agora na minha vida a lei da responsabilidade que tenho em relação à palavra de Deus, uma responsabilidade espiritual de fazer valer na minha vida e na minha casa o que reza, o que diz, o que ensina a palavra de Deus. Amém? Então, há uma diferença entre a lei da herança e a lei da responsabilidade, mas não subestime o poder da lei da herança. É forte. Nós verbalizamos muitas vezes que não iremos repetir os erros dos nossos pais. Mas quando a situação chega de fato, o que percebemos é que estamos fazendo como eles. E aí é necessário tomar uma atitude. Então, lei da herança, lei da responsabilidade, viseira cultural. A igreja ocidental valoriza muito o comportamento ignorando as heranças. Então, é o que eu disse. Nós não podemos pegar uma pessoa, isolar ela da sua família e dizer para ela, nós vamos tratar você da forma ocidental, nós vamos tratar você. Ignorando de onde você vem, ignorando a sua história, ignorando a tradição recebida, ignorando a sua família, esse tratamento não vai funcionar. Então isso é uma viseira cultural, mas mais do que uma viseira cultural, isso é uma viseira espiritual. Nós somos também o resultado do lar que viemos. Nós somos também o resultado dos reforços negativos ou positivos que recebemos dentro da nossa casa. Nós somos o resultado, muitas vezes, das circunstâncias, até que a gente comece a exercer
a lei da responsabilidade, dizendo: aqui não, agora chega. Eu me levanto como uma voz de Deus nesse lugar para dizer que até que veio, mas daqui não vai passar em nome de Jesus. Esse espírito é o Espírito de Deus. Um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de poder que está sobre a vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse espírito é capaz de te iluminar, de te capacitar, de dar a você inteligência, entendimento, revelação, palavra de conhecimento, sabedoria. Ele te guia em toda a verdade, ele te convence do que é errado e ele te leva a fazer aquilo que vai glorificar o nome de Deus Pai Todo-Poderoso lá na sua família. Quando você se levanta dessa forma, a sua história muda e a história da sua linhagem muda junto. Porque você não está mais deixando a mesma herança, agora você está deixando uma nova herança. Uma herança espiritual, onde nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, onde nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece, onde sabemos que estamos ligados na videira verdadeira e por isso somos também um canal da vida de Cristo. Onde havia uma vida infrutífera, agora há uma vida que dá muito fruto porque está ligada em Cristo. Onde havia deserto, agora há um jardim regado. Onde havia tristeza, agora há alegria. Aonde havia guerra, agora há paz. Aonde havia dor, agora há um alívio, um bálsamo que vem do céu. Aonde havia discórdia, agora há união. Aonde eu vi o ceticismo, agora há fé. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E porque o Espírito Santo de Deus é corajoso e ousado. Por isso ele diz a nós: não tema, não desanime, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, porque ainda que o problema que vivamos em família seja muito grande, Deus é muito maior. Amém? Vamos ler o texto. Lucas, capítulo 10, eu vou ler aqui para não ficar de costas para você. Então eu vou ler daqui. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nesses, pois, vinde para ser curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Meus irmãos, lendo esse texto, essa semana, eu fiquei tão feliz porque eu vi Jesus entrando na igreja. A sinagoga era uma igreja. E o próprio Jesus Cristo foi pregar. O Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, aquele que tem todo o poder e autoridade, ele estava ali dentro daquela igreja. E havia uma pessoa, uma só, que precisava demais da graça dele. Uma mulher encurvada há 18 anos. E ela ouviu aquela voz. Mas ela não conseguia olhar para ele, porque ela era encurvada. Para uma mulher deve ser algo muito terrível a situação desta mulher. Uma mulher encurvada. Mulher ama espelho. Até o do micro-ondas, né? Às vezes está ali na cozinha, não é assim? Está ali na cozinha preparando a comida e de repente olha o micro-ondas, tem aquele negócio, assim ela continua. Você já viu isso?
Eu tenho 2 lá em casa. Eles competem em micro-ondas. Eu falei, meu Deus, como mulher gosta mesmo de um espelho. Mas essa mulher não podia se olhar no espelho. Essa mulher olhava para os pés. E não só os dela, os de todo mundo. E ela conhecia as amigas e talvez até as inimigas pelos pés. Lá vem aquela que não faz as unhas. Lá vem aquela que não corta. Lá vem aquela que não lava. Lá vem aquela que sempre está com a sandália nova. E ela estava olhando para os pés das mulheres. Mas ela não conhecia o rosto. Só os pés. Uma mulher encurvada que não conseguia olhar para frente. Ela só olhava para trás e para os lados. Uma mulher que não tinha mais vida. Uma mulher que tinha sonhos destruídos. Assim também é a vida de muitos, que não conseguem mais olhar para frente, mas só conseguem olhar para trás e para os lados. Até que um dia chega Jesus. E muda toda essa história. É tremendo o que Jesus faz. É interessante observar que Jesus Cristo chama aquela mulher para perto dele e chama ela de filha de Abraão. Sabe, isso me impressiona nesse texto. Porque nós pensamos muitas vezes que os crentes não podem ter um demônio. Mas a Bíblia diz ali que aquela mulher estava com espírito de enfermidade e depois diz que quem a prendia era Satanás. Em outras versões diz que ela era possessa de um espírito de enfermidade. Parece para mim que nesses 18 anos em que ela frequentou a igreja, ela nunca manifestou um demônio nela. Não era uma coisa assim barulhenta, bagunceira, que chamava atenção. Mas esse demônio que estava na vida desta mulher, que era uma filha de Abraão, portanto, crente, era um demônio que a mantinha curvada. Assim, meus irmãos, existem demônios que podem estar em nossas vidas, nos curvando em alguma área, em alguma coisa. Será que você está em pé em todas as áreas da sua vida? Será que em nenhuma área da sua vida você está olhando para baixo? Porque naquela mulher era fácil de identificar que ela tinha problema, porque o problema se manifestava também no seu físico. Mas e se não se manifestasse no seu físico? Se ela fosse só enferma, mas não fosse uma mulher encurvada, quem poderia dizer que ela tinha problema? Por isso, hoje, em nome de Jesus, eu peço que você seja sincero e sincera com você mesmo. E não cometa o erro que eu vou falar agora. Se ele passar. Se passou. Deixa eu ver se sou eu. Aqui sou eu. Discernimento espiritual. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Extremos perigosos e perigos extremos. Primeiro, espiritualizar o natural. É perigoso a gente ir para o misticismo? Agora vamos espiritualizar tudo? Tudo é demônio? Isso é errado. Mas também naturalizar o espiritual é errado. Misticismo. Naturalizar o espiritual, ceticismo. Espiritualizar o natural, misticismo. Tem muita gente levando o filho para psicólogo quando devia estar levando para o pastor. Tem muita mulher e homem indo procurar ajuda de médico e psicólogo quando devia estar dizendo ao Espírito Santo, revela na minha vida o que está errado. Tem muita gente hoje que está vivendo uma prisão, uma cadeia na sua vida, como aquela mulher viveu essa cadeia por 18 anos, de forma ininterrupta. E a Bíblia diz que de forma alguma ela podia se endireitar.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Com armas carnais não se derrota o diabo. Com armas carnais não se expulsa o diabo. Com armas carnais, um espírito de enfermidade nunca irá deixar uma pessoa. Mas as nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas e todo aquele que se levante contra o conhecimento do Filho de Deus. Tem muito crente que já deixou de exercer o seu poder e a sua autoridade porque está naturalizando aquilo que é espiritual. Eu não sei onde aquela mulher procurou ajuda por 18 anos, mas uma coisa eu sei, ninguém pôde ajudá-la. Ela não teve resposta. E assim pode ser na nossa vida em algumas áreas. Fazemos cursos, buscamos nos informar, buscamos ajuda profissional, ajuda psicológica, ajuda médica, todo tipo de ajuda. Mas o problema continua ali instalado. E aí o excesso que você tem de buscar soluções, e essas soluções não são encontradas, te leva à frustração. E a frustração te leva à depressão. E a depressão te leva à morte. Por isso, em nome de Jesus, que não sejam frustradas na sua vida as suas iniciativas de romper com problemas e dificuldades que estão alojados na sua história. Que não seja. Que não seja você alguém que naturalize o que é espiritual. E também não seja você alguém que espiritualiza aquilo que é natural. Precisamos de discernimento. Amém? Vamos pedir isso a Deus? Diga assim: Senhor Jesus, eu peço discernimento espiritual. Espírito Santo, me dê agora discernimento espiritual sobre a minha história. Existem coisas que estão alojadas na minha vida há tempo demais. Mas nessa noite, eu creio que o Senhor trará à luz aquilo que está escondido, que o Senhor vai revelar aquilo que está oculto. E nessa noite, eu receberei discernimento e revelação, e eu vou dar um basta nessa área de sequidão, na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Discernimento espiritual é o que não faltou nunca a Jesus. Por isso Jesus olhou para aquela mulher e já disse: isso é um espírito de enfermidade. Quem mantém essa mulher cativa é o diabo. Jesus já disse. E é interessante ver como é que a religião lidou com isso. Porque o chefe da sinagoga que está ali, a forma dele lidar com isso, com esse milagre que Jesus Cristo fez, foi dizer que há 6 dias para se curar. E o 7º dia não é para isso. Ah, meus irmãos, quantas curas esse chefe da sinagoga fez? 6 dias há para se curar. Aquela mulher estava ali na igreja dele há 18 anos. Aí quando chega um pastor de verdade na igreja, aí ele fala assim: é 6 dias para curar. Que coisa! Não é? Irritante? Irritante, como é que Jesus não ia se irritar? Chamou ele na hora do quê? Na hora ele chamou-se hipócrita. Você desprende o seu boi, você desprende o seu jumento, você dá comida para suas galinhas, e eu não posso livrar essa mulher que está presa há 18 anos? Que palhaçada é essa? Que religiosidade falsa é essa? Que farisaísmo infértil e desértico é esse que você vive? Que religiosidade miserável. Porque naquele dia chegou Jesus. E eu creio que nesse dia eu pedi ao Senhor Jesus: Senhor, vai lá hoje e visita os irmãos que estiverem lá. E assim como aquela mulher não saiu sem resposta, Senhor, não deixe que os teus filhos saiam sem resposta essa noite. Idolatria do sentimento. Há 18 anos, nossas escolhas constroem hábitos que definem o nosso caráter e determinam o nosso destino. Não podemos fazer das rejeições ou influências herdadas uma justificativa para a nossa irresponsabilidade espiritual. Herança é o que fizeram comigo. Responsabilidade é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo.
Há 18 anos, aquela mulher, ela tinha sido presa por Satanás. Naquele texto que acabamos de ler, quando Jesus fala há 18 anos, Jesus não está falando para o líder da sinagoga. Quando Jesus Cristo fala há 18 anos essa mulher está presa com espírito de enfermidade, ele também não está falando às pessoas que estão no culto. Quando Jesus Cristo está falando há 18 anos essa mulher está presa, Jesus Cristo está falando com ela. Porque essa informação só importa a ela. Jesus, ele vai no ponto, na causa do problema. Há 18 anos te aconteceu alguma coisa, mulher. Há 18 anos você está machucada, você está magoada, você está ferida. Há 18 anos atrás morreu teu filho e você está com um problema comigo. Há 18 anos atrás você fez um aborto e até hoje você não se perdoou por isso. Há 18 anos atrás você se separou, seus filhos se perderam e há 18 anos você sofre. Há 18 anos atrás aconteceu alguma coisa na sua história que você criou um altar para aquilo que aconteceu na sua história. Você começou a idolatrar um sentimento. A idolatria de um sentimento tira Deus do trono do seu coração. Porque quando idolatramos um sentimento, quem é que nos diz o que fazer? É aquele sentimento. Quem nos diz o que não fazer é ele. Até onde vamos é ele. É aquele sentimento que toma as rédeas da nossa vontade, escraviza a nossa vontade e faz de nós escravos, porque aquele sentimento agora tomou conta do nosso coração. E Deus já não pode mais falar como falava, e se Ele fala nós não ouvimos, porque idolatramos aquele sentimento. É como uma pessoa que está magoada com a outra. Enxergando aquela pessoa que tem mágoa, você tem vontade de se aproximar dela ou de se afastar dela? E quando você afasta dela, você obedece a Deus ou você desobedece a Deus? Se você desobedece a Deus, quem é que tomou agora o controle? Cuidado com aquilo que você sente. Cuidado para não idolatrar um sentimento. Cuidado para não idolatrar uma ferida. Cuidado com as explicações. Tem muita gente que sabe o que aconteceu na sua história e que não foi bom. E ela diz assim, não, eu sei, pastor, deixa eu te explicar. E a pessoa explica tudo, argumenta, e a pessoa debate com você sobre o assunto, mas não resolve. Continua idolatrando aquilo. Então a idolatria, ela tem um conceito muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Podemos construir um altar no nosso coração. Pode passar mais um. Agora voltou. Às vezes ele não está... Ali, prisão. E não convia soltar desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa. O que é maldição? Maldição é sintoma. O que é Satanás? É sintoma. O que é prisão? É sintoma. Até Satanás é sintoma. Aonde tem pecado, Satanás vai? Aonde tem pecado, ele vai. Agora, aonde não tem pecado, ele vai? Aonde não tem pecado, ele não vai. Por que ele não vai? Porque onde não tem lixo, mosca não pousa. Só por isso. Qual é o efeito colateral do lixo? Mosca, rato, barata. O que atrai os demônios? O lixo. Tem lixo na sua vida? Porque é o lixo que o atrai. Às vezes nós, meus irmãos, entramos numa de dizer assim, Satanás, para fora da minha casa, para fora da minha vida, para fora da minha família. Naquela hora funciona? Se você mandar o diabo embora em nome de Jesus, ele vai? Ah, ele vai. Se você mandar uma mosca sair do lixo em nome de Jesus, ela vai sair? E você fizer assim? Ela vai sair? Vai sair. Mas se o lixo continuar ali, ela vai voltar? Então adianta, meus irmãos, ficar brigando com o diabo? O que a gente tem que remover da nossa vida? O lixo. Qual é o nome desse lixo? Pecado.
Nós temos que exercitar a lei da responsabilidade para dizer assim: lixo aqui em casa, não. Lixo na minha vida, não. Lixo na minha família, não. A minha casa é limpa, a minha casa está coberta com o sangue de Jesus. Aqui nós vivemos os princípios e os valores da palavra de Deus, custe o que custar. Não negociamos isso. Porque ele vai voltar se tiver lixo. Não adianta você chamar o pastorzão para fazer oração forte. Entendeu? É a mesma coisa que comprar bom ar. O pastor está com cheiro ruim. Compra um bom ar. Nossa, pastor, sua oração melhorou muito aqui o ambiente. Quanto tempo dura o bom ar, meus irmãos? O cheiro vai voltar. Então é necessário tomar uma atitude em relação ao pecado. Uma atitude em relação às emoções, às feridas e às dores. E dizer: aqui não mais, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo isso? Reativando a memória, Jesus tocou cirurgicamente a ferida da mulher há 18 anos. Ao datar o trauma, Jesus ativou sua memória, levando a mulher a enfrentar a origem daquele mal, desancorando a vida daquele passado presente para nunca mais se dobrar ou encurvar ou idolatrar o passado. A revelação de Deus sempre vai gerar um confronto. Quando Deus revela algo na nossa vida, Ele revela para nos confrontar. Ele não revela por revelar. Se você observar o texto com cuidado, você vai ver que Jesus disse: mulher, você está livre desse teu espírito de enfermidade. E ela continuava encurvada. Quando Jesus deu aquela palavra: mulher, estás livre do teu espírito de enfermidade, você crê que aquele espírito de enfermidade saiu dela? Eu creio. Eu creio. Porque é impossível desobedecer a palavra de Jesus. Agora, quando Jesus tocou nela, o que é que Jesus estava curando? 18 anos olhando para baixo. 18 anos de derrota. 18 anos de dor. 18 anos de perda. 18 anos com amargura, com feridas, com tristezas, com desilusões. 18 anos sofrendo. Como é que fica a nossa alma? O espírito daquela mulher se levantou na hora que Jesus falou, mas o corpo dela que não se mexeu é a alma ferida. Então Jesus, impondo as mãos sobre elas, diz o texto, ela se endireitou. Precisa do toque. Nós precisamos do toque de Jesus. Porque existem feridas tão profundas dentro de nós, que só uma palavra não é o suficiente. É necessário que o Senhor estenda a sua mão sobre nós e diz: endireita, meu filho, em nome de Jesus, endireita. Por isso eu quero que você olhe para dentro de você hoje. O que te encurva? Quanto tempo você vai permitir que isso continue? É necessário hoje exercitar essa lei da responsabilidade de dizer: até aqui você veio, mas daqui você não vai passar. É necessário entendermos que se lutamos muito com um problema, e esse problema não foi resolvido, é porque estávamos lutando até então com as armas erradas. Então precisamos lutar com as armas certas. E a arma mais poderosa que existe no universo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o único nome que o inferno inteiro treme quando ouve. O nome de Jesus. Este é o nome que está sobre a sua vida. Você deve usá-lo. Você deve se apropriar dele. Você deve se desencurvar pelo poder do nome de Jesus Cristo e colocar sua vida alinhada com os planos e propósitos de Deus. E ainda, os pensamentos. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente. Isso me chamou muita atenção. Uma coisa que aquela mulher não conseguia fazer há 18 anos era isso. Olhar firme para frente.
Olhar nos olhos, não desviar o olhar, não se acovardar, não se intimidar, não recuar. Mas isso começou antes. Começou onde? Tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça. Meus irmãos, eu acho que Jesus recitou esse versículo depois no ouvido dela. Minha filha, esse aqui é o teu versículo. Nunca mais abaixe a sua cabeça. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que algumas coisas não se rompem na sua vida e nem na minha vida? Porque muitas vezes estamos pensando, meus irmãos, em desacordo com a palavra de Deus. Nós falamos aqui que em Cristo o que é que nós somos? Mais do que vencedores. Você acredita nisso? Tudo posso naquele que me fortalece. Você crê nisso? É isso que ocupa seu pensamento na hora que você está enfrentando um problema? É isso que ocupa o seu pensamento nas áreas que estão encurvadas na sua vida? É isso que você tem em mente? Você olha para o seu problema, para aquela situação, para o seu passado com toda a confiança, nos olhos, sem baixar a cabeça, sem sentir vergonha, mas na convicção que o Senhor está contigo? Tome cuidado com os seus pensamentos. Por isso a Bíblia diz em Filipenses 4:8, Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Nós não podemos pensar aquilo que queremos. Nós devemos pensar aquilo que a Bíblia manda pensar, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Porque o pensamento, meus irmãos, é o alimento da alma. Quando você come uma comida estragada, como é que seu corpo reage? Quando você comeu aquela maionese estragada, seu corpo foi projetado por quem? Por Deus. Deus planejou o seu corpo da seguinte forma: se você, sem saber, comeu a comida estragada, o seu corpo te avisa? Ah, ele te avisa. O que ele provoca em você? Ânsia de vômito, diarreia, ou por cima, ou por baixo. Vai sair. Vai ou não vai? Vai. Ah, vai. Quem fez assim? Deus. Por quê? Para que você não morra. Para que você não permaneça doente. E naquela hora que você vomita tudo, depois daquele vômito todo, como é que você se sente? Bem. Imediatamente você fala assim, já estou me sentindo melhor. Porque vomitou. Se é assim com o corpo, então como é com a alma? O que a alma come? Pensamento. A alma come pensamento. Se os seus pensamentos forem maus, se os seus pensamentos forem estragados, se o seu pensamento é de ferida, de dor, de perda, de tristeza, de desilusão, de derrota, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo, porque, ai, coitado de mim, porque, ai, meu Senhor, eu... Se você entra nessa, você está comendo maionese estragada, tudo estragado. Mas, meus irmãos, a alma vomita? Ela vomita sozinha? Você está andando na rua, daqui a pouco você começa assim... É assim? Não. Aí é que o diabo tem muita vitória. Porque o diabo coloca mordaças nas pessoas. E o diabo gosta de segredo. Olha, isso que aconteceu com você é segredo, viu? Não pode falar para ninguém. Ele está dizendo assim, não vomita, fica doente. Mas a Bíblia diz em 1 João 1,9, se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado e te purificar de toda injustiça. Confissão é vômito da alma. Tiago 5,16 diz, confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A confissão, ela não...
Eu quero que você comece a olhar para o mundo e para as circunstâncias de uma forma nova, a partir da luz do Evangelho. De você olhar para essas coisas que te cercam, por piores que elas sejam, e comece a declarar sobre elas a palavra de Deus. Porque se você fizer essas coisas, a partir de você, não só a sua história muda, mas também a da sua família e, sobretudo, a da sua linhagem. Amém, meus irmãos? E para ir encerrando, temos a nossa oração. Mas antes de fazer a oração, eu quero que você traga a área da sua vida que te encurva. E eu quero que isso seja muito sério com você e Deus. Como foi com aquela mulher? De você dizer hoje, Senhor, isso chega. Esse encurvamento, não mais. Eu hoje tomo uma atitude diante do Senhor. Isso vai parar. Me ajude, Senhor. Eu quero exercitar a lei da responsabilidade, de não ficar esperando mais alguma coisa acontecer. Eu estou tomando uma atitude. E diante da minha atitude, o Senhor diz que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. E tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. Eu creio na tua palavra. E eu quero fazer isso hoje. Se você quer fazer isso, então deixe o seu lugar e venha até aqui à frente. Vou pedir que toda a igreja fique em pé para facilitar os irmãos de virem. E aí você chega e você vai dizendo para Jesus, Senhor, é essa área aqui. Eu estou exercitando a minha responsabilidade diante do Senhor. Para que essa área agora seja derrotada definitivamente sobre a minha vida. Lembra o que eu disse? Cuidado com o que você pensa. Você pode estar no seu lugar pensando assim, eu não preciso. E eu te digo, precisa sim. Você pode estar no seu lugar pensando assim, eu faço daqui mesmo. E eu te digo, não faça isso, faça no altar. Porque quando Satanás faz isso, ele faz para te intimidar. Ele quer deixar você no seu lugar, para você não fazer movimento. Eu não estou dizendo que o movimento daí até aqui é que vai fazer a mudança, não. É uma atitude que você já está tomando. E é uma atitude importante para você e é uma atitude importante para mim. O que é importante para você é importante para mim. Nós somos um corpo só, somos irmãos em Cristo. Nós somos uma família. Eu vou pedir aos irmãos que cheguem mais aqui à frente. E hoje, de forma muito especial, nós podemos pedir aos irmãos que estão em pé que passem por aqui, ó, e venham até aqui o altar. Vocês podem vir? Não tenham vergonha. Venham até aqui. Esse espaço sobrou para vocês é porque Deus gosta mais de vocês. Brincadeira. Pode vir. Sobe e se ajoelha aqui no altar para ter espaço para todos virem. Pode vir. Gente, assim, ó, passa aqui, ó, sobe as escadas, sobe aqui em cima. Não fica aí não, vem. Você que está no corredor, vem. Sabe por quê, gente? Uma coisa que precisa ser quebrada na nossa vida, essa distância do altar. Isso precisa parar. A gente tem que estar junto do altar. Sobe aqui em cima do altar. Às vezes você ficou pensando assim, pastor, eu queria estar lá no altar. Passa pelas escadas laterais, sobe aqui no altar, se ajoelha aqui no altar, esse tempo é teu. Jesus está aqui no altar, Jesus está aí também. Pode vir, tem bastante espaço. E ainda tem um tempinho, então você pode vir. Isso, vem pelas laterais, vocês podem subir pelas laterais e vir aqui. Isso, Márcio, pode puxar fila, vem para cá, pode vir. Carol também. E eu quero propor uma coisa nova aos irmãos. Eu quero propor aos irmãos, isso, meus irmãos, podem subir. É um ato simbólico? É. Mas sabe, gente, é importante. É muito bom. Quem quiser ainda vir para o altar, fique bem à vontade, tá bom? Não vamos chamar ninguém pelo nome, eu prometo. Eu quero propor uma coisa nova aos irmãos. Os irmãos têm vindo toda sexta-feira. E o que eu quero propor aos irmãos é assim.
quando o pregador estiver pregando aqui no altar, independente do pregador que for, e eu digo isso para você que está na sua casa também, e você sentiu que Deus falou com você naquela hora, naquela palavra, naquele toque, eu quero pedir um favor aos irmãos, que quando isso acontecer, saia do seu lugar e venha para o altar, e se ajoelhe aqui na frente. Pastor, o senhor não fez o apelo, pode ir? Pode sim. Mas o senhor não chamou ninguém? Pode sim, deve. Sabe por quê, meus irmãos? Aonde o Espírito Santo está, ali a liberdade. Se não tivermos liberdade para sair da nossa cadeira e vir no altar, por que viemos à igreja? Enquanto você ora, eu oro com você e a gente já vai fazer essa oração juntos. Pai querido, nós nos colocamos nessa noite na Tua presença, na presença de um Deus que é santo, 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 todo-poderoso. E nós cremos que o Senhor Jesus que estava lá naquela sinagoga, o Senhor Jesus está aqui hoje, aqui no nosso meio, aqui entre nós. E cremos que nessa noite nós ouvimos a Tua voz no nosso interior. E eu peço ao Senhor Jesus, estende agora, Senhor, as Tuas mãos sobre todos os meus irmãos e também sobre mim, sobre todos nós. Senhor, estende as Tuas mãos para curar. Pai, estende as Tuas mãos agora para libertar. Senhor, estende as Tuas mãos sobre nós para nos trazer esperança, paz. Senhor, estende as Tuas mãos sobre nós para ressuscitar os nossos sonhos. Senhor, estende as Tuas mãos sobre nós, porque a partir de nós a nossa família será outra, porque nós não vamos repetir os erros dos nossos pais, mas nós vamos viver segundo a Tua santa palavra. Por isso, Pai, faz impregnar dentro de nós os Teus valores e princípios santos, que a Tua palavra seja sempre a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Que a Tua palavra que não volta vazia, preencha agora todas as lacunas do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que Satanás foi derrotado e humilhado neste lugar, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que pessoas que estavam presas em cativeiro estão sendo neste momento libertas em nome de Jesus. Eu creio que essas pessoas não estão olhando mais para baixo nem para os lados, mas que essas pessoas estão olhando para frente com um olhar fixo, com confiança, porque elas sabem muito bem quem tem crido, e elas sabem muito bem que Ele é poderoso para as livrar de todo mal. Por isso eu quero engrandecer o Teu nome, Senhor, e concordar com os meus irmãos, que quem abre porta das cadeias se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós não abrimos mão da Tua presença. Abençoa, Senhor, todos os meus irmãos que estão aqui. Os irmãos que vieram até o altar também os abençoe, Senhor. E que esse altar seja sempre de livre acesso a todos os filhos e filhas de Deus que adoram o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor moveu nesse lugar, e nós ouviremos ainda os testemunhos dos irmãos acerca daquilo que o Senhor fez esta noite. E a Tua palavra diz que aquela mulher começou a Te glorificar na mesma hora, e esses irmãos também glorificarão o Teu nome, porque o Senhor é Deus. Amém? Vamos fazer essa oração. Você pode ficar em pé, virar para essa tela aqui. Essa oração é uma oração que foi construída no Salmo 29, dos versículos de 2 a 11, e também Isaías 54, versículo 17. E no final tem um pouco de mim misturado com o Evangelho, tá bom? Então vamos orar. Nessa noite, damos ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adoramos o Senhor na beleza da santidade. A Sua voz chegou aos meus ouvidos. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade.
ela ordena a vida e a bênção sobre mim. A cura apressadamente chega ao som da tua voz, Senhor. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra tudo que se levanta contra mim. Nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. E eu me refugiarei toda língua que me acusar. De forma alguma serei desencorajado. A voz do Senhor faz a minha vida frutificar. Ao som da sua voz eu ergo a minha cabeça e glorifico o seu nome. O Senhor me dá força. Ele abençoa a minha família com paz e prosperidade. Eu sou mais do que vencedor. Eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Eu não vou recuar. Eu não irei desistir. Nunca irei me acovardar. Mas eu avanço na certeza de que Ele é por mim. Ele me dá a vitória. Ele me sustenta, me guarda, me protege, me capacita e me envia cheio do Espírito Santo. Agora eu sei que o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, antes dos irmãos voltarem aos seus lugares, os irmãos que quiserem voltar ali, porque se sentem melhor quando a gente está falando ali, podem voltar. Meus irmãos, o que aconteceu aqui hoje é muito sério. Uma área que você trouxe da sua vida foi desencurvada. Sabe o que vai acontecer quando você sair daqui? Satanás virá na sua mente, ou falará através de uma pessoa ou de uma circunstância: não desencurvou não. E você imediatamente dirá: cale-se em nome de Jesus. Vá embora. Porque aquilo que o Jesus Cristo desentortou permanecerá em pé. Nenhuma área da minha vida se curvará nunca mais, em nome de Jesus. Se aqueles pensamentos de derrota quiserem voltar, você dirá a eles: saia da minha mente, em nome de Jesus. Porque, meus irmãos, Satanás tentará colocar pensamentos de derrota em você. Mas você dirá assim: saia da minha mente pensamento em nome de Jesus. Cale-se, Satanás, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui agradecer as pessoas que estão nos ouvindo de outra cidade, de Nova Aurora, no Paraná, do Mato Grosso do Sul, de Campo Mourão e dos outros lugares que não se identificaram. Meus irmãos, antes de vocês irem embora, não deixe de passar ali no balcão de integração com o pastor Maurício, você que está nos visitando, passe ali. Por que que isso é importante, meus irmãos? Porque você que está nos visitando, você precisa ser cuidado. Queremos cuidar de você, amar você e continuar caminhando junto com você. E você, pastor, eu quero orar junto com o pastor, eu quero orar junto com o conselheiro sobre algumas coisas ainda que estão na minha vida. Você se sentará aqui nessas cadeiras à frente e nós iremos até você. Amém, pastor? Esse aqui é o convite do Cine Café. É um convite para casais, no dia 14 de abril, às 18h30, no anexo 2. Eu já participei de vários deles. A comida é muito boa, vale a pena. E tem outras coisas boas também. Amém, meus irmãos? Coloque sua mão assim. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, porque eu creio, Pai, eu creio que nessa noite houve um divisor de águas na vida dos teus filhos. Eu creio sim, Senhor, que áreas de derrota foram derrotadas nessa noite. Eu creio, Pai, na tua palavra, e creio que os meus irmãos frutificarão em todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. Também creio que nenhum dos meus irmãos olhará para trás, nenhum deles olhará para baixo, mas todos os meus irmãos terão os olhos para frente, no autor e consumador da nossa fé. Senhor, mantenha os olhos deles no alvo e ajude-os nessa semana, em nome de Jesus. Amém.